Olá, olá. Muito boa noite a todos. Estamos aí mais uma vez numa live do Diálogos Afroteológicos aí com o Baba Sidney, comigo, Baba Hendrix. E hoje como convidado especial a Yassandra Lee de Oxum, daqui da cidade de Pelotas. A Yassandra Lee, uma conhecida nossa aqui, é uma mãezona nossa aqui, né? Mãezona para mim, tenho o maior respeito e muita honra que a gente pode lhe receber aqui, a Yassandra Lee, que além de Alorixá, lá na cidade de Pelotas, também é uma psicóloga, né, criminalista, que era psicóloga ali é psicóloga da fase, né, mas que hoje tem atuado como secretária executiva do Conselho do Povo de Terreiro, aqui do Rio Grande do Sul. E hoje também é uma pessoa intimamente ligada à política gaúcha e até à política nacional. A gente vai conversar mais sobre isso ainda hoje. Mas antes de passar para ela, eu vou passar para o Pai Sidney, né, para falar sobre o nosso tema de hoje, né, Pai Sidney? É isso? A senhora abriu o seu áudio ou não? Sim, boa noite a todos, a todas, a todes. É uma satisfação imensa receber a nossa querida mãe Sandra Lee, não é, com esse tema tão importante, não é, que vem entrado, né? Quer dizer, sempre esteve nas comunidades de terreiro, sempre esteve, né? Quer dizer, a origem das comunidades de terreiro é uma origem política, não é? Mas nós vamos conversar porque me parece, não é, que ao longo do tempo, de alguma maneira, isso foi sendo ofuscado, não é? Foi sendo, de certa maneira, ofuscado, apagado, renegado, não é? E a ponto de algumas autoridades, não é? São autoridades ancestrais legítimas, não é? São autoridades de terreiro, não é? Quer dizer, no terreiro, os pais e os pais e as mães são autoridades, a ponto dos pais e mães não quererem mais misturar, né, o que chamam de religião e política. E penso eu, né, que nós estamos com uma convidada muito especial, porque ela tem muita experiência, tanto como Yalorixá, quanto como política. Então, ela tem essa dupla, tripla, quádrupla pertença, não é? Então, é o lugar dela, quer dizer, até para a gente entender um pouco mais o que acontece e como está no tema, não é? Quer dizer, terreiro é lugar de política, sim. Mãe querida, a sua bênção, meus respeitos, uma alegria imensa recebê-la aqui nos diálogos afroteológicos. Já compartilhei aqui, gente, vão compartilhando que a conversa de hoje é imperdível. Sua bênção, mãe. Ai, Oxum me abençoe, Oxum me abençoe, que esse Xangô me abençoe, né? É o dono do meu corpo, então, né, eu sou água e fogo, e olha, não tem explicação da minha alegria, né? Eu estou saindo de um encontro que homenageava a Sueli Carneiro, né? E Sueli é de Ogum, né? Feita de ferro, que nem ela diz, mas estava lá desbancada de tanto chorar. E aí, lá eu também, eu ainda avisei, né? Eu vou sair, eu tenho uma live agora, gente, não sei como é que eu vou fazer, mas tudo bem, né?
estar aqui com o Baba Hendricks, né? Muito feliz pelo convite. A gente, há um tempo aí, vem, né, militando juntos, né? E crescendo e se acrescentando, né, na medida em que eu até acho que o Baba Hendricks agora está muito mais político do que eu, porque ele fica lá cuidando das coisas, as leis lá as leis do Eduardo Leite e vem para cima, né? Então eu acho que essa convivência também está fazendo com que ele, né, se aproprie, né? E daqui a pouco, de repente, está pegando o nosso bastão aí, meu e do Babadiba, né, na condução do conselho. Eu acho que tem algumas propostas em relação a isso, mas vamos lá, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, né? Então, a gente não prega o prego sem estopa, viu, Baba Hendricks? A gente sabe o que está fazendo. Então, começa a pensar sobre isso. Então, mas é isso, né? Eu acho muito, muito importante esse tema que essa live vai trazer, porque eu sempre me pautei pelo seguinte, Baba Sidney e Baba Hendricks. A minha trajetória, ela se inicia já fazendo política, não é? E eu me descobri fazendo política. Aliás, quem me descobriu fazendo política, eu não sabia que fazia política, né? O deputado Carlos Araújo, né, que já partiu, foi que me descobriu numa atividade em que se homenageava 150 anos de feitoria, promovido pelo Giba-Giba, era um projeto do Giba-Giba. Então, o governador era Alceu Colares. Primeiro governador negro do estado. Aqui. Primeiro e único, né? E único. E do Batuque também, né? E o Tiangô também. Sim, ele é um bandista, né? E aí ele pegou e disse, né, para uma amiga minha, a Malu, Maria Luísa Bittencourt, olha, essa mulher faz política. E ela disse, não, você anda ali envolvida lá com os adolescentes. Nunca vi ela fazendo política, assim, né? Mas o que a gente sempre fala de fazer política? Política partidária. Então, as pessoas nos associam fazendo política partidária. Na realidade, a vida é uma política, né? Mãe Beata dizia isso, assim, não, é coisa de não fazer política. Fizemos, sim, desde sempre fizemos política. Né? E o que não fazíamos era política partidária, explicitamente nos colocando enquanto povo de terreiro, enquanto babá, enquanto iá. Nós não nos expressávamos assim. Eu mesmo, em 96, concorri para vereadora em Porto Alegre, e no meu script ali, né, nos panfletinhos, tinha lá, Ialorixá, servidora, mas eu não usei o Iá Sandra Lee, né? Era Sandra Lee Bueno. E a partir daí, fizemos toda a campanha, e a partir daí também eu fui me afirmando enquanto Ialorixá, né? Eu fui me encontrando nesse lugar, né, com esse rosto, né, porque são vários rostos, né, que a gente vai assumindo. E aí, então, quando já em 2018, quando novamente eu vou para concorrer para deputado estadual, né, ali, então, eu já introduzo o Iá no nome, né? E hoje o meu nome social é assim, Iá Sandra Lee. Fico furiosa quando alguém só coloca lá Sandra Lee, né? O Sandra Lee Bueno, só Sandra Lee. E aí eu tenho dito assim, olha, se fosse um pastor, se fosse um
um padre, um arcebispo, vocês colocariam arcebispo fulano, pastor fulano, não é? Fazendo toda essa referência. Agora, comigo, vocês, inclusive, ficam atrapalhados, né, com esse A, e ficam achando que é Lia, mas é que é bem isso mesmo, né? É proposital. E aí eu faço a intervenção proposital. Já parei, inclusive, um debate político nosso, um debate dentro do meu partido, né? E disse: olha, não aceito ser chamada de Sandra Lee, né? Eu sou autoridade civilizatória de tradição africana. Então, vocês não vão continuar me chamando de Sandra Lee. Não vou aceitar. Né? As pessoas ficaram meio impactadas, né? Assim, tá aí tá nomeado ali a Sandra Lee, entende? É muito mais do que um nome social, né? Porque às vezes perguntam, né? Quando vai fazer a inscrição num curso, sempre te pergunto qual é o teu nome social, né? Então eu tenho colocado não como nome social, mas como o meu nome, é a minha identidade. Eu me identifico assim, eu construí essa identidade, né? Então não vai ser nenhuma lei que vai dizer como é que eu tenho que me nominar. Então, e eu acho que é isso, a gente carrega toda a sua trajetória, e eu carrego essa trajetória, então meu nome é Iá Sandra Lee, né? E ainda dou uma chance para eles que não colocam de Oxum, né? Ainda dou uma chance, fica só ali no Iá Sandra Lee, né? Como identidade mesmo, né? Identidade construída. Então começar. Então a senhora entende que o uso da titulação é mais do que sacerdotal, é política também. É um ato político. É um ato político. É um ato político. O senhor já viu algum pastor abrir mão do pastor? Olha esse cara aí que assumiu o Ministério da Educação. Primeira coisa que fizeram foi dizer que ele é pastor, tá? Quando o ministro da Justiça assumiu, né, o presidente, que eu não digo o nome, sabe? Eu só digo que ele é o presidente, porque né? Fazer o quê? O presidente fez questão de dizer que ele era terrivelmente evangélico. Entende? Então, nós somos terrivelmente, né, da tradição de matriz africana, né? Só que o terrivelmente, para nós, tem uma outra conotação. O terrivelmente para nós quer dizer o quê? Quer dizer que nós defendemos uma tradição, que nós temos outros paradigmas, que nós temos outra forma de entender, inclusive, essa política partidária, essa política que gesta, né, que é gestada pela democracia representativa, né, que também não tem nada a ver com a gente. Na realidade, não tem nada a ver com a gente, né? Porque, para nós, democracia ela tem que ser participativa. Não é? Mas como? Bom, o sistema é esse, nós estamos nesse sistema, né? Agora, eu penso isso, eu penso que a gente precisa, sim, e precisa colocar isso para além, né? Para além e para além do terreiro, né? Para além do terreiro. Porque eu acho que se a gente também fica muito apegado, né, aquele poder que nós temos dentro do terreiro, porque no terreiro é aquilo, né? Nós somos rainha, né? Somos reis e rainhas, dizem isso pra gente, né? Somos reis e rainhas, né? Não somos rei e rainha coisa nenhuma. Não somos rei e rainha coisa nenhuma, né? Minha mãe era passadeira, então que título é esse de rainha? Assim como às vezes também colocam aí, agora eu vou causar uma polêmica, né? O rei do Oió, é o rei da Cabinda, né? A minha nação, né? O rei da Cabinda, o embaixador, que isso? A nossa gênese é outra, aqui chegamos todos escravizados, e agora querem achar Tínhamos títulos, sim, mas a partir da gênese aqui no Brasil, deu, né? Nosso título é assim, ó, é aqui, né? É aqui, é construído aqui, né? Essa coroa aqui não é essa coroa cavejadinha aí de diamante, não, essa coroa aqui é cravejada de búzio, né?
Então é outra história, né? Que a gente precisa também tá referindo a cada momento aí. Mas, enfim, né? Eu falo demais, hein? Eu estou pensando, mãe, quer dizer, faz muito sentido essa exigência, né? Quer dizer, é uma exigência legítima, porque se tem um incômodo que tem me tomado muito ultimamente, é o fato de não naturalizarmos, para além dos muros do terreiro, o fato de sermos pessoas de axé. Então, nós precisamos levar para além do terreiro. Ser de terreiro, ser de axé, praticar magia preta deve ser uma coisa natural para quem é de terreiro. Não é? Quer dizer, é preciso naturalizar a pertença. A nossa pertença está muito presa ao terreiro e também descaracteriza a pertença essa noção de igreja, né? Quer dizer, de um espaço com quatro paredes, no qual a gente vai para fazer culto e adoração. Uhum. E eu estou falando isso por quê? E aí eu já vou passar para o pai Hendrix, mas eu vou deixar uma questão para a senhora, porque eu tenho um incômodo, eu estou desde o de 2010, do último censo, aquele 0,3% não desce, sabe? Aquele 0,3% de um bando de candomblé é tão ofensivo, é tão racista, sabe, é tão assustador, não é? Que aquele 0,3% não me desce. E também por isso que eu estou nessa luta, a senhora sabe, de naturalização, não banalização de modo algum, naturalização. Uhum. Precisa ser natural para nós que somos. Quem não é, tudo bem, não é, não é. Mas nós que somos, precisa ser natural. Precisa ser natural a quem é de terreiro, ser de terreiro, pensar como de terreiro, pensar a partir de uma lógica de terreiro, não é? Até para que isso vá, né? Se ainda houver consulta, né, de raça e religião no próximo censo, que talvez nem tenha essas questões. Eu acho que não. Talvez essas questões nem apareçam, mas se houver, pelo menos que a gente possa dizer politicamente aqui, né, quer dizer, a que cultura nós pertencemos, não é, pai Hendrix? Sim. Eu achei interessante essa sua questão que o senhor traz, porque realmente no censo de 2000 eram 0,34% que se disseram de brasileiros que se disseram de matriz africana. E ali perto de 2010 foi feita uma campanha massiva para que as pessoas se autodeclarassem de matriz africana. Inclusive, se eu não me engano, o nome da campanha é Quem é de Axé diz que é. E a minha surpresa foi que em 2010 saiu 0,31%, quer dizer, apesar da campanha ainda reduziu mais. E daí eu disse, não, tá muito errado, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa errada aí. E eu vou deixar, então, essa questão para a Yasnarelli comentar. Antes eu vou falar aqui o pessoal que já está dando boa noite para nós, né? O José Diogum, que está em todas as lives, é o primeiro sempre a chegar nas lives. O Júlio Barros, nosso queridíssimo, tá pedindo a bênção de todos, né? O Serginho de Oxum também dando boa noite. O Júlio, né? Aí reverenciando a grande Alorixá, Sandra Lee. A Kátia Moraes também, o Marcelo Montes, a bênção pai, a bênção de todos, boa noite. A Raquel Sechtinsky, né? Bênção pai Sidney. Baba Hendrix e mais Sandra Lee. Bênção a Iai dos Babás, da Cláudia Freitas, a nossa Claudinha também, está sempre com a gente. Marise, a bênção, pai, a bênção, Baba Hendrix e mais Sandra Lee. Gleidson Marques também está sempre aí com a gente, né? Boa noite a todos. Bênção aos mais velhos e mais novos. O mais novo aqui sou eu. Juntar aí pai Sidney e a Sandra Lee, eu acho que dá para mais 5 anos, viu?
Miriam MT2. Boa noite a todos e todas. A Nina Fola, nossa queridíssima. Benção Iá, benção dos babás. Rodrigo Carneiro. Boa noite a todos. A benção a todos. Rafael Siqueira. Peço a benção. Gratidão por mais essa oportunidade de encontramento na encruzilhada. Axé de Exu para nós, que trouxe, ampliou, né? Ogum ampliou os caminhos de Exu ao promover a tecnologia e assim a comunicação alcançar, extrapolar esses limites, né? Reginaldo Dinho, benção da Iá, Cris Oliveira e a Sandra Lima, minha admiração total. Boa noite a todos. Namojubá a todos. Motumbado, Folgado é o nome. Acho que é Folgado mesmo. Cariô, Oxum, a benção. Renata Justino, boa noite, a benção. E Cristiano Pinto aí, salve, boa noite. É com a senhora, Sandra Lee. Pois então, e eu quero fazer uma saudação especial à Miriam MT, que é eu tenho dito que ela é a minha fada negra. Ela tem uma varinha de condão de profissionalismo que é impressionante. Ela está trabalhando comigo essa voz que cria corpo, tá? Porque nas eleições passadas, bom, era corpo a corpo, era bem mais fácil. Era bem mais fácil chegar ali, né? Uma nega de 1,80 m chegar ali, ninguém dizia que não, pelo menos vai ouvir, né? Mas agora, com a história das lives aí, então, a gente tem que também, né, tá se preparando, e a Miriam é a minha assessora, né, para criar esse corpo de voz. E ela está assistindo para depois ver o que foi, o que estava legal, o que não estava, mas certamente é um prazer que ela esteja aí. E a Nina, né? Embora eu acho que todas as pessoas que estão aí nos desejando, eu quero, através da Nina, saudar a todos, né? A Nina, a gente vem trabalhando, a Nina está tentando, né, decifrar o meu pensamento, né? O pensamento de uma mulher negra e a Lorixá. Então, a gente vem construindo aí algumas narrativas bem importantes, né? Eu tenho um carinho, uma paixão pela Nina, assim, ela é minha filha, né? Ela é minha filha, embora seja filha de Santo Babadiba, mas é uma filha, assim, a gente tem muita construção juntas, assim, né? E com muito afeto. E aí, a gente comentava sobre a questão do 0,3, que também fica no meu entalado na minha garganta, e eu lhe digo mais ainda, né? Se nós formos contabilizar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é o estado que mais se autodeclara da tradição de matriz africana, né? Entre os vários segmentos, e aí a gente vai constatando, né? A gente vai constatando, vai visualizando isso, vai percebendo isso, né? Mas como? Como que de repente ficou 0,3 lá? Não é? E é óbvio, a gente sabe que não é só esse índice, ele não está contemplado apenas os negros e negras, né? Não, é quem está na tradição de matriz africana. E aí nós ficamos muito mesmo surpresos. Alguma coisa houve aí. Ou, Exu resolveu deixar escondidinho ali, ou, né, é um movimento para que a gente comece a discutir muito mais isso, né? Porque se a gente teve todo esse processo, né, de 2010, ali, né, da campanha de quem é de axé diz que é, né, e a gente fez essa campanha e a gente viu os efeitos da campanha, não é? Então, esse dado não nos contempla, o que é muito ruim. Porque a gente sabe que as políticas públicas, elas se baseiam nos dados estatísticos, né? Tanto que agora esse governo fez o quê? Mandou tirar tudo, né? Mandou tirar tudo que é dado. Se já tinha pouco, agora não tem para ir buscar.
Então, eu acho que houve alguma coisa houve ali. Né? Eu não estou desconhecendo ou fazendo um movimento para dizer que não, que foi feito errado. Não é isso. O que a gente diz que talvez tenha acontecido uma leitura equivocada. Isso é possível. Não é? Porque muitas vezes, mesmo com toda a campanha que a gente fez, nós vivemos num país, né, racista, homofóbico, sexista, tudo isso que a gente está denunciando o tempo todo. Né? Então, talvez tenha acontecido algum problema aí, né, na hora de contabilizar. Porque tem muitas pessoas que dizem assim... das nossa tradição mesmo, né? Que a gente sabe lá que bate cabeça, que se arrodeia, e que de repente pega e diz que é espírita. Não é? Eu sou espírita, ou eu sou espiritualista. Não? E que é isso, tia? Não? Que é isso? Ou então eu... Não, mas todo mundo é cristão, todo mundo é cristão, todo mundo foi batizado. Também tem essas falácias, não é? Inclusive, teve a última vez que eu participei de um encontro, foi no Fórum Social, do encontro ecumênico, né? E aí, muito influenciada pelo senhor, Baba Sidney, peguei e disse, eu não sou cristã. Fiz uma fala assim, ficou todo mundo, não sou cristã, e não ser cristã é um ato revolucionário, é um ato político, eu dizer que não sou cristã. Né? E eu era a única que era... Né? Todo mundo era cristão. E eu acho que... E lhe confesso, foi influenciada por uma fala sua lá. Então, que eu disse que normalmente eu não falo sobre isso. Eu digo que sou eu, Alorixá, e deu, mas eu fiz questão de frisar. Então, eu acho que... Mas isso assusta, né? Nos torna indigestos. E muitas vezes os nossos querem ser palatáveis, né? Que também é uma palavra sua, viu? Eu sou boa aluna. Eu sou boa aluna. E aí, né, para a gente ser bem isso, palatável, né? Para poder montar. Às vezes, você participando de fóruns ecumênicos, e nós participamos, eu participo, acho que é também um caminho, mas faço questão de frisar. Bom, nós estamos aqui, são o quê? Quantos cristãos? 5. Né? Eu sou a única batuqueira, sou a única da matriz africana. Então, eu tenho mais do que 5 minutos para falar. Se são 5, 4 são cristãos, então multiplique só aí 5 minutos para cada um, então eu tenho 20. E fiz isso, num fórum social eu fiz isso. Falei 20 minutos. E a pessoa que fazia o cerimonial... Né, a minha companheira de luta, de partido, Adelaide, e ela dizia, deu? E eu disse, não deu. Eu ainda tenho mais que falar, eu tenho mais para falar. Né? Então, agora ela já sabe, né? Bom, já sei se eu falei, né? Porque é outra lógica para a nossa outra lógica. Então, eu acho que isso também, em relação aos dados do IBGE, né, eu acho que também a gente precisa rever esses dados. E eu acho que uma forma de rever, cada vez mais, nós naturalizar, como diz o senhor, já aprendi, agora já vou dizer, vou começar a sair usando, né? Naturalizar, entendeu? Naturalizar, é isso, é dizer mesmo a discussão, necessariamente, que nem eu digo, necessariamente, eu não preciso dizer qual é a influência que, por exemplo, né, um orixá nosso, que é a Vagã, né, que nós temos assentado na rua, né, e que ele cuida, por isso ele tem uma espada e um escudo, ele cuida ele cuida da comunidade na rua, fora, ele defende a comunidade, ele é o nosso policial. Não é? Ele é o nosso policial. E daí, a partir daí, o que eu vou discutir? Eu vou discutir segurança pública e violência policial, baseada nele. Não é? E não preciso dizer que eu estou fazendo isso, não preciso citar o Avagã, não preciso citar, mas ele está comigo, eu sei que eu estou falando, né? Porque ele representa isso. Então, é mudar, sabe? É começar a mudar o paradigma e dizer, introduzir
a nossa concepção, né? A nossa forma de enxergar o mundo, de pensar o mundo, né? Porque essa história de penso, logo existo, para nós não é bem isso. Para nós existo, por isso penso. Né? Eu existo, sinto, vivencio no meu corpo, né? Um corpo que é fogo, né? É fogo, é Xangô, é fogo. Né? Então não vem com essa, não. E aí eu penso que é isso que falta, sabe? Falta isso, a gente e começar cada vez mais, né? Cada vez mais explicitar, cada vez mais e dizendo ao que viemos, né? Ao que viemos. Eu tenho dito, eu não sou uma Yalorixá de dentro do terreiro. Não sou. Eu preparei a minha comunidade, eu preparei minhas filhas, eu preparei esse povo todo para poder agora estar assumindo o terreiro. Quem assume o terreiro é a minha filha de Oxalá. Só podia ser, né, Baba Hendrix? Minha filha de Oxalá está lá assumindo o terreiro. É ela que joga, é ela que joga, ela que organiza. Por quê? Porque o Oxum me jogou para a rua. O Oxum me jogou para a rua para fazer política para o meu povo, não é? Então, Oxum, essa minha Oxum, que é o quê? A minha Oxum é a mãe dos mais necessitados. Como é que eu vou ficar no meu terreiro, numa boa? Não posso, ela me tocou para a rua, então lá estou eu na rua, né? 7.1 e estou na rua fazendo política, né? Fazendo política para o meu povo, sim, que é a maioria da população. Né? Mesmo aqueles que acham que não são da tradição de matriz africana, porque tem alguns negros que acham que não são, né? Eles acham que não são, né? Que são cristãos, são católicos, são não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí quando a gente começa a conversar, aprofundar lá a tradição, sempre teve lá um avô, uma avó, uma tia, sabe? Sei lá, minha tia fazia algumas coisas assim que eu não sei, fazia umas benzeduras, ela tinha uma coisa, entendeu? Sempre tem. Sempre tem. Eu não conheço nenhuma família preta, nenhum preto, né? E aí se agrega aos brancos, mas nem preto, eu não conheço nenhum que tenha dito assim, eu sou purinha, católica, apostólica, romana, ou católica brasileira, né? Não conheço. Pode dizer que é, mas se a gente for lá, sabe, lá atrás, então é óbvio, esse senso tem problema. Né? Tem problema. E agora, eu acho que com essas inovações tecnológicas, né, a tendência, né, como o senhor diz também, né, é tempo de encruzilhada, é tempo de Exu. Então, ele vai fazer com que muita coisa venha à tona. Né? Imagina, a gente está fazendo essa comunicação dessa forma, né? Graças à tecnologia, graças a Ogum, né? E tenho dito, Ogum não proporcionou tudo isso para que seja utilizado de mal forma, não. Ogum proporciona o conhecimento da tecnologia para que ela esteja a favor do desenvolvimento humano. Né? Então, sabe? E aí não é à toa, de repente, que alguns... Se vocês perceberem que algumas coisas, de repente, trunca, não sei o quê, né? Porque tem coisa também que não é para a gente dizer, mas é para a gente usufruir. Né? É usufruir e começar a naturalizar. Porque se a gente naturaliza, Baba Sidney, a gente não precisa estar dando explicação. Porque às vezes eles pedem, mas por que é mesmo? Como é que é mesmo assim? Como é que é mesmo isso? Como é que é mesmo lavar a cabeça? Como é que é mesmo vocês ficarem lá 8, 16, 32 dias, sei lá, deitado? Como é que é isso? Minha querida, se você quer saber mesmo, adentra ao mistério. Esse mistério pertence a nós, a quem pertence, a quem está lá dentro, a quem vai. É para esse.
entende? As outras coisas, as teologias aí, a gente deixa para o Baba Hendricks, entendeu? Vai lá discutir com os doutos, né? Com os doutos da teologia cristã, né? Para o Baba Sidney, que tem enfrentado aí. Agora, aqui para Sandra Lee, não, amor. Aqui para Sandra Lee, você precisa querer entender como é que eu vivo, como é que eu percebo o mundo, entende? E se você quiser saber, né, aí vai ter que ir lá bater cabeça para o chum, né? Então, aí, devagarinho, você vai adentrando nesse mistério que é a nossa tradição, né? Nossa, falei demais, gente. É sempre bom lhe ouvir, sempre bom lhe ouvir. Mas, Sidney. Não, eu gostei muito, né, dessa... Quero só destacar só uma fala né, quer dizer, essas trocas são sempre muito importantes. E eu penso que é isso mesmo, né? Se a gente tornar natural, se for natural, né, e a gente naturalizar, não precisamos dizer, não precisamos ficar explicando, não é? Quer dizer, não devemos mesmo, não deveríamos, de verdade não deveríamos, a gente só fica fazendo isso porque não é natural, né? Quer dizer, porque as pessoas ficam também perguntando, porque para elas, engraçado, que todo mundo sabe tudo, né? Sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre hóstia. Ninguém fica perguntando, né? Ai, como é que é a missa? O que o padre faz? O que significa a hóstia? O que significa o vinho? Ninguém pergunta, né? Porque tem a ver com o poder hegemônico, não é? Quer dizer, tem a ver com hegemonia, né? Quer dizer, com poder hegemônico, não é? Agora, as nossas coisas são sempre esquisitas, são sempre diferentes, são sempre peculiares, não é? São sempre exóticas, não é? Quer dizer, as nossas coisas estão sempre desse lado. Então, eu me sinto muito contemplado pela fala da mãe, da Sandra Lee, porque é isso, né? Quer dizer, olha, eu não vou te dizer porque é natural. Se você não sabe, problema seu, então. Porque é natural. Para mim é natural. Então, se é natural, eu não vou ficar. Se não é natural para você, é porque você não vivenciou, você não pertence e, portanto, não é natural. Se você quiser que se torne natural, você vai, começa, entra o terreiro e vai se tornar. Se você tiver caminho, né? Tiver ancestralidade, vai se tornar. Gostei muito, já estou com isso na cabeça também, tá vendo? Eu já vou. Eu sou também ligeiro, mãe. Eu sou rápido. Eu sou ligeiro, meu bem. Eu já estou pensando na fala. Pai Hendricks. Eu sou o único lentinho aqui, né? Sou o mais novo e o mais lento de todos aí, né? Mas eu também achei muito interessante essas colocações, né? Eu também falo isso, né? Quando as pessoas perguntam, né? Eu queria saber como é que é o meu orixá. Eles, não, tu não quer saber. Não, tu não quer saber. Quer saber? Daí então, né? Já se prepara. É o que eu digo para as pessoas, né? Elas vêm com essa, porque elas querem transformar também os orixás em signo do zodíaco, né? E daí quando elas vêm assim com esse papo de queria saber qual é o meu orixá, na verdade ela não quer envolvimento com a tradição africana, ela só quer esse exotismo, né? De saber qual é o orixá dela. E daí eu concordo plenamente com o que a Sandra Lee e Baba Sidney falam, né? Então eu digo, não, quer saber qual é o teu orixá, tem que entrar para baixo da faca, eu digo, né? No sentido de ter que fazer os rituais, as obrigações, né? Mas tem uma fala aqui tem uma mensagem aqui do Rael Siqueira, que está dizendo o seguinte: após 21 anos de sua passagem, né, morte criminosamente planejada pelos cristãos, Mãe Gilda de Ogum continua sendo violentada. Hoje o busto em homenagem a essa grande mãe foi apedrejado por um branco cristão em nome de seu Deus. Definitivamente, em nome da nossa
força ancestral, precisamos romper as cercas de nossos terreiros. Né? Quer dizer, é crucial esse elemento aqui, porque foi justamente a morte de Mãe Gilda que ocasionou, né, ser criado o dia 21 de janeiro, né, como sendo o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e justamente o busto que foi construído em memória dela, em memória dessa luta dela, dessa tragédia que ocorreu, né, com a perda dessa mãe de santo, ainda por cima o busto é apedrejado. Né? Alguns anos atrás também ocorreu uma mãe de santo também lutadora do movimento social, do movimento contra o racismo, também lá no Paraná, me foge o nome dela agora, mas era muito conhecida, a Maria Lorixá muito conhecida, mesma coisa, um vizinho, né, que era evangélico, entrou no terreiro, pulando o muro, e esfaqueou, né, matou ela, a mãe dela, de 84 anos, e a neta, de 11 anos, né, quer dizer, as três foram assassinadas por um rapaz que dizia que estava querendo acabar com o demônio. Né? Então, quer dizer, a gente vê, e daí, mãe Sandra lhe pergunto para a senhora e para o pai Sidney, né? Hoje, o racismo religioso, ele parece fazer parte de um projeto político, inclusive, né? Legitimado por esse governo que está aí na presidência, né? E que começa já com o próprio slogan, né? O próprio slogan desse governo, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A gente sabe que Deus é esse que ele está falando, né? Ele sabe que ele não está falando de Olodumare, ele não está falando de Olorum, né? Então ele sabe muito bem que esse Deus está acima de todos, mas que todos é esse, que Deus está acima, né? Que esse Deus dele está. E como se não bastasse isso, ainda numa das falas de campanha dele, quando ele disse, esse é um país cristão, e as minorias têm que se curvar diante das maiorias. Então, como hoje, vou direcionar essa pergunta para vocês, como que hoje a gente pode lutar politicamente, né, já que que o racismo religioso já não é apenas uma questão ideológica, mas sim um projeto político, como que hoje a gente pode lutar contra mais essa paulada vindo desse povo? Eu penso que, primeiro que eu acho que nós temos avançado nessa questão. Primeiro que o fato de nós já conseguirmos tirar a questão da intolerância religiosa e passar para racismo religioso, isso é um avanço, né, do movimento social, do movimento que nós estamos incluídos. Né? Eu não gosto de usar a palavra representação. Tá? Ninguém representa um coletivo. O coletivo é que me representa. Então, então, em primeiro lugar, isso. Assim, então, é uma conquista nossa de, sabe, e começar a... Da mesma forma, por exemplo, que o movimento negro conseguiu ressignificar a própria palavra negro, né? E hoje, para nós, é um termo que abarca, né, esse movimento político, né, que começa lá quando o primeiro negro chega. Da mesma forma, nós começamos, né, a nos colocar enquanto essa construção, né, essa categoria, diria assim, né, para ficar por dentro do que a academia gosta, né, essa categoria semântica, essa categoria de análise, essa categoria de... Tá? Então, para nós que somos de dentro, né, a gente consegue entender, perceber. Né? Eu aprendi muito com o professor Jairo, muito. Né? Inclusive, ele dizia que eu era tradutora dele. O professor Jairo, né, ele tem um rigor ali na construção de
né, na construção da epistemologia africana, que é muito rigor. Mas eu penso que a gente, a nível de inserção política, enquanto cidadão, né, nós temos vários instrumentos, várias ferramentas, que cada um de nós vai usar da forma que se sente mais confortável no sentido de, né, de colocar, por exemplo, vou dar um exemplo, né, a Djamila Ribeiro, que é da tradição, né, mas ela não tem o mesmo papel que o Baba Sidney tem, embora seja da sua família religiosa. Né? Mas o fato de nós sabermos que ela é da tradição, não é? Que ela é, ela diz que ela, não é que ela fique enganando, não, ela diz que é. Mas a leitura que ela vai fazer em cima da questão que ela é da filosofia, ela é uma filósofa importante para a nossa luta, tá me entendendo? Ela vai mostrar, através da forma como ela coloca essa filosofia e como ela constrói essa filosofia. É uma outra filosofia, entendeu? Que é construída a partir da pertença dela. Assim, citei a Djamila, que é para, né, mas tem outras e outras. A própria Sueli Carneiro, que também é da tradição. Né? Vai fazer todo um movimento, toda uma construção, que inclusive hoje eu estava vendo na homenagem, que sabe, criou categorias de análise importantíssimas, inclusive na área do direito, né? E outras, né, que têm essa forma, mas são de terreiro. São de terreiro. Vilma Reis é de terreiro, né? Vilma Reis também, né, faz de uma outra forma, socióloga. Tá me entendendo? Então, eu acho que Jurema Werneck, né? Então, nós temos muita gente, né? Muita gente, e mulheres, né? Até porque, né, a gente sabe. Mas tem muita gente. Tem mulheres, tem homens, muita gente, que cada um vai fazendo da sua forma. Né? Me lembro que o próprio professor Jairo me dizia assim, senhora tem que pegar e fazer um mestrado, um doutorado na sua área, psicologia, né? E colocar isso a partir da tradição. Mas não foi o que eu não foi o que eu talvez ainda faça, né? Dá tempo, eu acho. Né? Dá tempo. E aí nós temos tido esse cuidado, estas ferramentas, entende? Porque nós nos identificamos, nós nos respeitamos, nós nos enxergamos, nós nos percebemos. Então, se eu precisar, vamos supor, se eu precisar fazer uma discussão política em torno de, sei lá, alguma discussão, eu vou chamar quem? Eu vou chamar essas pessoas. Né? Eu vou chamar essas pessoas. Eu estou fazendo política partidária, eu diria assim. Estou fazendo. Agora, na hora de chamar para. Eu não preciso dizer. Eu não preciso me colocar enquanto psicóloga para explicar saúde mental. Certo? Se eu tenho entre os meus, gente que está estudando isso e se colocando enquanto, e que eu sei que é da tradição. Tá? Eu sou da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO. Tá? Imagina, tá assim, né? Tá assim de massa crítica lá, para a gente estar buscando. Então, eu penso que, e eu faço isso, eu penso que, na medida em que nós vamos, né, a gente sabe que nem todos nós nos amamos, né? Não vamos também fingir com isso. A gente sabe que de vez em quando sai cada
né? A gente sabe disso, não é? Isso faz parte da nossa humanidade também. Nós não somos uma massa homogênea. Porque se fosse assim... Não. Agora, tem uma hora que mesmo eu não gostando do fulaninho, da fulaninha, mas a fulaninha, ela é especialista nisso, nessa área. Então, a fulaninha vem e vai fazer uma fala em tal momento. Ou vem e vai construir tal política pública. Sabe? Isso é um jeito diferente. E daí, por que eu acho que muitas vezes, que até agora a gente tem se perdido nessa questão do espaço político? Porque a gente não naturaliza, como diz o Baba Sidney. A gente não naturaliza. E aí, o que a gente faz? A gente entra no mesmo jeito de fazer política patriarcal, né? Machista, branca. E daí, se é para fazer igual a eles, por que eles vão votar na gente? Por que eles, sabe, o nosso povo mesmo, por que vai votar? O que vai votar? Dessa coisa de preto não vota em preto, mulher não vota em mulher, né? É isso. É porque nós precisamos apresentar uma outra forma, uma outra referência política, mesmo estando dentro dos partidos políticos. Não é? Porque a gente não... Aí sim, né? Misturar religião com política, porque uma coisa é religião, outra coisa é a nossa tradição. Né? Nós ainda não conseguimos construir uma referência, eu digo uma referência política, né, que dê conta dessas questões. Não é? Então, não adianta a gente querer inventar um partido político, porque os partidos políticos que estão aí não nos contemplam. Eles não conseguem abarcar tudo isso. Então, também não adianta a gente querer fazer algo que vai ter que ser parecido com o que eles fazem. Então, a gente, no meu entendimento, né, porque verdade é uma coisa que não é única, né? A gente sabe mesmo lá que o Lodumaré, quando jogou ali, a Oxum foi lá e quebrou o espelho e acabou com a história de único. Cada um tem a sua verdade. Então, eu penso que é isso, que a gente precisa estar dentro dos partidos, aí precisamos legislar, né? Precisamos legislar. E quando nós não legislamos apenas para o povo de terreiro, nós não legislamos apenas para negros, nós legislamos para todos e todas. A questão é que nós pensamos a forma de legislar diferente do que está posto aí. O que está posto aí, né, é um jeito de negociação que negocia de forma vertical. De forma... Né? E nós negociamos de forma circular. Tem momento que eu não vou estar ocupando esse espaço. Quem tem que ocupar esse espaço é o Baba Hendricks. Entendeu? Porque é mais devagar. Ele vai saber lá, chegar lá e dizer pro cara lá, não, mas olha aqui, eu vou ter que escrever, vamos escrever essa leizinha, né, Baba Hendricks? Vamos escrever um texto aqui para poder... Né, para poder mostrar como é que a gente faz, aí vem lá o Olomide e pega e diz, não, entendeu? Sabe? É essas forças que a gente tem que aprender, né, que a gente tem que aprender a colocar à disposição do nosso povo, e ele precisa saber que a gente vai fazer isso, que a gente faz isso, não é? Ele precisa confiar que a gente vai fazer, porque senão o que o povo tem dito para a gente, Baba Hendricks? Eles querem, para nós mesmos que construímos o Conselho do Povo de Terreiro, única instância no Brasil, sabe? E o povo, quando a gente construiu, depois que a gente construiu, o que o povo fez? Nos abandonou, ficou eu, Babadiba, né? Ali tentando fazer com que a coisa acontecesse. Por quê? Porque as pessoas ficam pensando assim, eles querem fazer essas coisas todas para poder fazer política para o partido depois concorrer. Olha, com todo respeito, porque eu respeito incondicionalmente a humanidade de cada um. Agora, respeitem a minha, né?
Respeitem a minha, porque senão tu vai ter que saber por que tu está inscrito nesse mundo, por que tu está nessa tradição. Né? Se tu não consegue acreditar naquilo que o outro está colocando de melhor, né? Está saindo, por exemplo, no caso, saindo de dentro do terreiro, né? Quando estava muito bem, obrigado. E aí eu vou querer, porque imagina só incomodação, porque é incomodação. É incomodação. Tu querer entrar num processo que é totalmente adverso a nós. E a nós, mulheres negras, mais ainda. E a nós, mulheres de terreira, mais ainda. Né? Então, nós vamos querer estar num processo adverso para o nosso belo prazer, porque por causa da minha cara bonitinha, que ela é mesmo bonita, né? Sou filha de Oxum, né? E aí, vou estar colocando isso assim, né? Deixando minha família, me afastando da minha família, deixando a minha neta lá, podendo estar com ela todo dia. Só por isso? Não. Né? Mas que dá trabalho? Dá trabalho. Né? Mas a gente precisa reconhecer, sabe? Precisa reconhecer. Babacide não disse em nenhum momento que ele pensaria em estar envolvido com política partidária. Mas ele faz política a todo momento. Entendeu? O senhor tem dito a todo momento, desde sempre, né, Babarrelos? Não quero. Quando a gente brigou lá no conselho, não, fora, eu não vou me meter nisso. Entende? Mas, aos poucos, a gente vai construindo e vai naturalizando cada vez mais. Ai, que lindo, agora eu já sei que vai naturalizando cada vez mais esse espaço que é nosso também. Mas o pai Sidney tem uma fotinha abraçada no Haddad lá, né? Sim. Ah, ele xinga o presidente a todo momento lá, diz um monte de coisa pro presidente. Não. Olha, eu penso, não é? Quer dizer, e isso é alguma coisa que eu tenho dito aos meus pares, é fundamental que uma casa que uma comunidade tradicional de terreiro, um terreiro, os povos e comunidades tradicionais de terreiro, então é fundamental que um espaço assuma uma territorialidade, inclusive política, não é? E é alguma coisa, pai Hendrik sabe, não tenho nada, né? Porque eu não tenho nada, nem casa eu tenho, porque eu moro na casa da minha mãe, nem casa eu tenho. Então, a casa de Xangô é dele, não é minha, é dele, eu estou à frente da casa, mas, não é? Quer dizer, essa casa a qual eu estou à frente, ela tem uma territorialidade, não é? Quer dizer, e o pressuposto é a ética coletiva, justiça coletiva, o pressuposto sempre parte dessa possibilidade de nós todos estarmos juntos na roda, não é? No círculo, essa é a ideia. Então, me parece que eu não preciso ficar dizendo muito, né? Não tem jeito. Quer dizer, a casa é de Xangô, Xangô é vermelho, o sangue é vermelho, o fogo é vermelho, Xangô, e nós já conversamos sobre isso aqui, todos os orixás, mas enfim, vou falar de Xangô. Xangô, ele só existe a partir da possibilidade de agregar um grupo, não é? Quer dizer, um reino, não é? Quer dizer, ele é o próprio amálgama. E durante muito tempo, eu também, não é? Quer dizer, quero aqui fazer um relato. Durante muito tempo, eu também, ingenuamente, talvez contaminado, né, por aqueles que vieram antes e também não conhecendo muito a história, eu também ingenuamente acreditava que esse lugar poderia ser um lugar neutro. Eu acredito que muitos de neutralidade política, um lugar de neutralidade política. Eu acredito que ainda muitos dos nossos acreditam que esse lugar pode ser ou deve ser um lugar de neutralidade política. Mas, não é, quer dizer, aquela história de Exu faz o erro virar o acerto, eu comecei a perceber que não tinha condições, né? Quer dizer, não tinha condições de neutralidade política
de um lugar se considerar neutro se os olhares para este lugar não são neutros. Então, não adianta você se considerar neutro se a política, o poder, o presidente, o poder judiciário, o legislativo não lhe olham como neutro, né? Quer dizer, se eles lhe olham com origem africana amaldiçoada, se eles lhe olham como pretos e pretas, se eles lhe olham a partir do racismo, então eu falei, bom, esse negócio de neutralidade política não está funcionando. Não é? Quer dizer, não está funcionando porque o fato de eu achar que esse lugar é neutro não faz com que o outro me veja como neutro, não é? E aí, né, quer dizer, nós três aqui participamos, né? A gente tem uma atuação política, encontro ecumênico, encontro interreligioso, encontro e papapá, papapá, papapá. E quando veio essa desgraça, né, que está posta, aí não teve jeito, eu tinha que eu tinha que tomar partido, né? Quer dizer, ou eu apontava a arma para mim mesmo, ou eu apontava a arma para ele, né? Quer dizer, eu tinha que assumir uma posição, né? Quer dizer, a posição foi exatamente, né? Quer dizer, a política partidária. E olha, e naquele, enfim, eu tenho muitos pares aqui, né? Em São Paulo, tal. Participo de alguns coletivos, enfim, tenho meus irmãos, irmãs, babás e as, e eles diziam para mim, olha, você vai perder gente, você vai perder filho de santo, ai, você vai perder cliente, ai, tem gente que vai deixar de lhe procurar. E eu falei, bom, primeiro que a minha carreira é minha carreira, e esse lugar aqui, para mim, é um lugar onde eu pratico a minha cultura, né? Quer dizer, vem antes, inclusive, da carreira. Isso aqui é cultural, né? Quer dizer, isso aqui é a minha cultura. Né? Quer dizer, isso aqui é meu jeito de viver, de pensar, de acreditar, de me fortalecer, de beber água para poder matar minha sede. Esse lugar não é esse lugar que você está pensando. Então já tem um equívoco aí de interpretação. E eu vou dizer para a mãe, vou dizer para o pai. A partir do momento que eu me posicionei, foi melhor, entendeu? Não houve mais mal entendido, eu não recebi mais gente equivocada, gente que chega às vezes confundindo. As pessoas não se confundiram mais, elas têm um pouco mais de nitidez sobre que lugar é esse. Elas sabem que a casa é de esquerda, eu sou assumidamente de esquerda, não tem condições, não tem outro lugar para mim, quer dizer, preto, viado. Eu pratico feitiçaria. Que lugar que vai ser meu lugar? Não tem outro lugar para mim. Entendeu? Pode não ser o lugar perfeito, mas é o lugar mais próximo. Pode ainda, né? Quer dizer, passível de críticas, sim, também, não é? E tá tudo bem, né? Passível de críticas. O PT é passível de críticas, só que é um lugar que eu estou minimamente identificado, não é? Quer dizer, cabe a mim fortalecer essa luta para que eles, né, como a mãe Sandra Lee faz, como outros fazem, para que eles nos vejam e para que a gente se aproxime mais, né? Quer dizer, porque é disso que se trata, né? Que a gente se aproxime mais, que a luta política se aproxime mais das nossas necessidades, entendeu? E interessante que foi melhor. Foi melhor quando eu comecei a me dizer não cristão, as pessoas começaram a me procurar mais, porque o cristianismo fracassou. Pronto. Né? O cristianismo fracassou. Então, quando eu comecei a me dizer... Porque as pessoas não querem ser cristãs, e no Brasil, metade das pessoas que se dizem cristãs não são. Elas são cristãs só de nome, de batizar, de casamento. Elas não são cristãs. Elas não seguem, não é, a teologia cristã. É só para dizer, que religião você é? Cristã. Cristã. Entendeu? Porque de verdade o
o pai Hendrick sabe disso melhor do que eu. Elas não seguem o que preconiza, não é? É cristã só de nome. E aí eu comecei a receber, não é? Quer dizer, as pessoas decepcionadas, efetivamente frustradas com o cristianismo, e tem uma experiência interessante, é uma experiência que eu aprendo com vocês, sem dúvida que eu aprendo, inclusive com a mãe Sandra Lee, porque quando você transforma também o terreiro num espaço político, porque nós recebemos analfabetos políticos no terreiro, nós recebemos, as pessoas que a gente recebe, eles não estão sabendo, eu também não sabia, mas eu tenho, sabe, um testemunho para dar para vocês. Depois que eu me tornei efetivamente, assumidamente, um sujeito político, todos os meus filhos e filhas, minimamente, eles sabem política, minimamente, entendeu? Porque eu paro, vocês terão oportunidade, pai e a mãe virão ainda o ano que vem, né, a Casa de Xangô, e eu vou completar 36 anos de iniciado, e eu quero fazer uma grande festa o ano que vem. E eu paro o candomblé e eu dou discurso. Eu paro o candomblé e no meio do candomblé eu falo de racismo, eu falo de homofobia, de transfobia, eu acabo com a vida do presidente. Eu mando, inclusive, se tiver alguém aqui, eu falo assim, se tiver alguém aqui que votou naquele ser bestial, me avisa que eu vou chamar o Uber e a pessoa pode ir embora agora, que eu pago o Uber, eu faço questão. E exatamente, lá em casa o candomblé demora, não demora mais por conta dos meus discursos do que do ritual. E eu penso, né, quer dizer, mãe Sandra Lee é um exemplo para nós, né, quer dizer, essas lideranças, né, políticas, né, que têm essa experiência toda, porque nós precisamos efetivamente assumir uma territorialidade política. A gente também não está lá, tudo bem, a gente não está representado, tal. E eu tenho falado muito isso, porque às vezes os pretos e pretas, eles falam, eu não vou no candomblé porque está muito branco. Eu falo, então, se você vier, ele vai ficar mais preto. É a mesma coisa. Então não adianta eu ficar reclamando da política e não fazer política, né? Quer dizer, então também não resolve, né? Quer dizer, o candomblé está muito machista. Então, venham mulheres, que ele vai ficar menos machista. O candomblé está muito homofóbico. Então, venham os homoafetivos, que ele vai ficar menos homofóbico. Então, a gente é que precisa ir, né, para aquele território para poder torná-lo minimamente mais igual. Então, e tinha muita gente, eles estão aqui me ouvindo, meus filhos estão me ouvindo, eles sabem. E vem muita gente para o terreiro, para a Casa de Xangô, inclusive com aquela palhaçada de antipetismo, essa palhaçada de antipetismo, eu fico louco. E eu falo na cara larga, eu falo, você para, porque na hora que eu te der axé, se você tiver com essa história na cabeça, o axé não vai pegar, hein? Não vai pegar porque você sabe que eu não acredito nisso, então não vai pegar. Então, lá em casa é tudo resolvido desse jeito, falando francamente. Pai Hendrick, nossa, eu falei demais. Mas era para a mãe descansar um pouquinho a voz. É ameaça mítica o senhor fica fazendo com seus filhos, então, né? É como dizia um professor meu, a teologia do cagaço. Eu assim, tem uma questão aqui que foi feita especificamente para a mãe Sandra Lee, que eu achei muito pertinente, e eu vou colocar em pauta. A gente está quase encerrando e surgiu uma treta aqui nos comentários de duas pessoas aí. E eu achei muito pertinente. A treta é um modo de dizer, né? Só para polemizar o assunto, porque na verdade adoro eles estão treta. muito eles estão comendo.
Eles estão fazendo comentários bem respeitosos, na verdade, mas se colocando de forma em contraponto, né? Eu também achava pertinente, mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Mas eu quero que vou pedir aqui para a mãe Sandra Lee, não quero nada, né? Vou pedir aqui para a mãe Sandra Lee, para ela responder aqui o que o Rafael Siqueira escreveu já faz um tempinho. Ele escreveu o seguinte: e a Sandra Lee, sua bênção. No campo das trocas políticas institucionais, qual sua percepção em relação ao acolhimento dado pelas mulheres brancas aos seus projetos e propostas políticas enquanto mulher preta de terreiro? Conseguiu captar? Como é que é mesmo? Ele quer Põe saber... aí tá, ele tá aqui na sua benção. No campo das trocas políticas institucional, qual a sua percepção em relação ao acolhimento dado pelas mulheres brancas aos seus projetos e propostas políticas enquanto mulher preta de terreiro? Ele quer dizer como é que as mulheres brancas acolhem? Como ele está falando de política institucional, eu acredito que ele está falando no partido, no seu partido. Tá. Nosso partido. Olha, eu vou te dizer uma coisa, vou te responder bem rápido. Entre esquerda, direita, volver, eu continuo preto. Eu continuo de terreiro. O que acontece? Por exemplo, no PT, que foi um partido, que foi o primeiro partido a instituir a questão das cotas para as mulheres, não é? A senhora é uma das fundadoras do partido. não, nem tanto. Eu entrei para o partido em 92. Aí, tudo bem. Então, as mulheres brancas e os homens brancos também, então, né? Mas o que nós estamos fazendo, nós, mulheres negras, né? Nós, mulheres que já vimos trabalhando há mais tempo, organicamente dentro do partido, trabalhando no sentido de que tu tá ali, tu tá dentro do partido, tá organicamente, a gente tem feito uma luta ferrenha. Por quê? Porque é inegável que as ações afirmativas tiveram um avanço nos nossos governos, tá? Lula e Dilma. Agora, eu tenho dito isso, nós limpamos os trilhos, nós azeitamos a máquina, nós subimos nesse trem na mesma estação e pensando em ir para o mesmo lugar. Só que nós ainda não ocupamos os assentos destinados a todos e todas. Nós ainda não ocupamos e nós ainda não conseguimos colorir esse partido, né, da mesma forma que como nós somos, né? Como nós somos, todos nós. Então, eu diria assim, essa é a minha aspiração, de que nós consigamos fazer esse processo de emancipação, de libertação, né, dessas correntes, e aí eu falo correntes também em sentido figurado, porque os nossos partidos são constituídos por, né, tendências que são correntes, né? São correntes, se diz isso, a minha corrente, a tua corrente. Eu tenho dito que eu não tenho corrente nenhuma, porque já me desacorrentei há muitos anos, né? Mas esse tipo de organização partidária, né, faz com que nós, negros e negras, estamos dentro de uma corrente, de uma tendência. Né? Eu sei que já está quase no fim, né? Estamos dentro de uma tendência. Aí, aquilo que a tendência define, né? Nós negros temos, vamos dizer, o negro que é da tendência X, né? Quando vai para uma discussão fora, né? Fora da sua corrente, ele vai levar o quê? Ele vai levar o que a tendência decidiu. Né? Então, no meu entendimento, esse é um grande desafio que nós temos.
nós negros e negras. Romper com isso. Sabe? Romper com isso, vamos expulsar do PT, né? Romper com isso por uma questão maior, que é a questão antirracista. E aí, quando nós, o Júlio está dizendo ali, nenhum partido, realmente, nenhum partido. Porque quando nós conseguirmos fazer com que os não negros entendam que o racismo impede de que o Brasil seja uma nação, impede, porque uma nação, ela busca o melhor de cada um, as especialidades de cada um, os dons de cada um, aqueles dons que eu tenho, independente da cor. Não? Por isso que eu tenho reafirmado cada vez, revolução e república só houve uma nesse país, que foi a República de Palmares. Não é? E a gente não consegue, né, buscar de lá. A gente foi buscar lá foi buscar da Revolução Francesa, Revolução Burguesa. E todas as revoluções neste mundo são burguesas, foram burguesas. Não teve nenhuma revolução do povo, nenhuma, nem a Revolução Russa. Nenhuma. Nem a Revolução Cubana, hein? Do ponto de vista da negritude. Do ponto de vista da negritude, do ponto de vista da tradição de matriz africana, né, da maioria do povo. Então é isso, nós precisamos, e felizmente nós estamos com uma massa crítica, né, embora o ministro tenha dito que a gente ainda tem que construir, nós não temos que construir nada, nós já temos. Né? Luiz Abai nos dizia, nós estamos prontos, nós temos a tecnologia para transformar esse país num país antirracista, num país feminista, num país que, sabem, que todas as pessoas possam desenvolver o seu melhor. Nós temos isso, nós temos. O Brasil tem uma criatividade. Olha nós mesmos de tradição, né Baba Sidney? Quantos aqui, é o batuque aqui no Rio Grande do Sul, é o candomblé, é o tambor de Minas, né, é o xambá, enfim, né? Nós somos uma diversidade fantástica. Sem falar isso que nós nem falamos dos povos originários. Né? Então, não negros. Né? Eu tenho dito não negros. Qual é a posição que eu tenho colocando para as mulheres não negras, para os homens não negros? Sejam nossos escudos. Nós não estamos pedindo e exigindo que vocês abram mão dos seus privilégios. Ninguém vai abrir mão de privilégio nenhum. Eu tenho reafirmado isso. Tudo que é live eu digo isso. Daqui a pouco vão dizer que é só isso que eu sei falar, mas não é, eu estou insistindo nisso. Nós não queremos que abram mão dos seus privilégios. Nós queremos que coloquem o bode na sala e falam, eu sou racista. Eu sou machista. Como é que a gente vai fazer juntos, homens, mulheres, né? Como é que nós vamos fazer juntos para desconstruir isso que a gente sabe que não deu certo? Não deu certo. Né? Então, como é que nós vamos fazer isso? E aí tem que ser por dentro de todos os partidos, sabe? Respeitar a humanidade. Isso é princípio, né? É nosso princípio. Respeite a humanidade de cada um. Eu respeito a humanidade daquele cara que está lá tá lá, em Brasília. Respeito a humanidade dele. A humanidade dele eu respeito. Porque se eu não respeitar a humanidade dele, como é que fica a minha humanidade? Agora, se ele não tem respeitado as nossas humanidades, entende? O problema dele, né? Ele vai ter que se acertar. Mas chega uma hora que ele vai ter que se acertar. Ele vai ter que se acertar com o Criador, né? Porque o Criador nos colocou aqui, né? Com essa diversidade toda, com essa diferença toda. Se ele quisesse um povo homogêneo, se ele quisesse habitantes homogêneos, ele não teria criado essa beleza que são as árvores, que são os rios, que são as cachoeiras, que é o mar, porque nós somos a semelhança da natureza. Então, ele não teria criado desse jeito, teria feito todo mundo flamboyant, porque é a árvore que eu gostaria de ser. Todo mundo flamboyant, né? Ou todo mundo ervinha rasteira.
Não? Então, eu penso isso, né, Rafael, né, que eu tinha perguntado, né, eu penso isso, Rafael. As mulheres brancas, a gente tem conversado bastante, e já aproveitando aqui, que dia que é? Deixa eu ver aqui. Estou com uma agenda bem intensa. No dia 17 de julho, dia do aniversário da minha mãe, da minha deusa, da minha rainha, eu vou estar conversando sobre radicalidade amorosa. Que as pessoas não conseguem imaginar, principalmente as pessoas não negras, né? Não conseguem imaginar que uma mulher negra como eu, que não frequenta a universidade, né? Eu fiz psicologia, fiz especialização e parei por ali, que consiga criar um conceito. Tá? Então, eu vou estar lá conversando com a Cris, né, para conversar sobre o que é radicalidade amorosa. Né? Mas já dizendo para vocês que, por exemplo, essa atitude que o Baba Sidney faz lá com os filhos dele, isso é radicalidade amorosa, entende? É radicalmente amorosa. Olha aqui, ó, gente, para estarem aqui nesse espaço, usufruindo disso, né, é assim, a forma que eu tenho de expressar minha amorosidade por vocês, de fazer com que vocês, né, entendam que essa comunidade é desse jeito, entendeu? Então, é isso. E aí a gente vai expressando isso de várias formas, né? Mas, olha, foi muito bom, né? Tá aqui, eu sei que já está extrapolando ali, né, Babarrento? Me chama voou, de novo. Gente. Voou, mãe, voou. Voou o tempo, mas é isso, né? Conversa eu acho boa, que... não é? Conversa Até porque boa. é isso, né, Baba? A palavra é sagrada e a gente não está aqui para estar brincando, para estar blefando, nós não blefamos, porque a gente sabe que se a gente blefar, Xangô vem com tudo para cima da gente, não é? Ele bota ali na balança, né, as mentiras, as verdades, né, e ano que vem a gente sabe como é que vai ser a coisa, né? Porque é isso, né? É isso. Né? A gente precisa começar a compreender, a entender que a natureza tem todas as respostas. Tem todas as respostas para nós. Se Brasil, é um país que tem saída, é um país que precisa se transformar numa nação, entende? Basta que nos permitam, nos deixem com que a gente vá, né, abrindo essas brechas, né, e incluindo todos e todos. Em nenhum momento nós a tradição africana mais ainda, em nenhum momento nós excluímos alguém. Nós não excluímos. Nem a pessoa aquela lá nós excluímos. Não é nem a pessoa lá, porque quando a gente reza por ele, né? Quando a gente reza por ele, né, Baba? A gente reza por ele, a gente está incluindo, né? A gente tem as nossas formas de incluir, tem as nossas formas de fazer pedidos, né? Mas a gente não exclui ninguém das nossas orações, dos nossos cânticos, das nossas rezas, né? Dos nossos pedidos para os babareguns. A gente não exclui ninguém. Né? A gente, como diz a Djamila, a gente trabalha com nomes. Então, né, a gente está aí para isso, né? Também para poder colocar esse conhecimento, essa sabedoria, agora, né, na brincadeira, mas também brincando, a gente fala sério, né? Como diz, né? Exu, né? Exu brinca, Exu ri, mas Exu fala sério. Então é isso, nós também. Né? Nós falamos sério, nós não estamos blefando, nós estamos adentrando, sim, a esse poder, né, de supremacia branca, mas para transformá-lo em algo melhor. Porque o racismo não é bom para ninguém. Nem para a supremacia branca que criou essa coisa. Não é bom para eles também, não é bom. Eles precisam estar sempre criando estratégias para nos derrubar. Olha, isso não dá, né? Não dá mais. E a gente não está aguentando mais, né? Bota na nossa cara. Nós não vamos levar isso, né? Numa boa. Para nós, chega. Basta. Né? Basta mesmo, porque tá demais.
Tá demais, e tá. Essa coisa de ter explicitado aí, né, o ódio fez isso, explicitar, mas nós também sabemos que ódio e amor são sentimentos de uma mesma moeda. Né? O importante é colocar isso em equilíbrio, que é o que nós fizemos. Porque se nós deixássemos, né, a coisa, se a gente não respeitasse Xangô, a coisa já teria sido muito ruim. Muito ruim. A gente já teria tido uma guerra civil destruidora nesse país. Nós somos a maioria, gente. Né? Mas, acima de tudo, para nós, acima de tudo, não é esse Deus, né, esse Deus punitivo. Não, acima de tudo está o Olodumare, acima de tudo, e na política, acima de tudo está Xangô. E Xangô coloca na balança, né? E ele vai colocar na balança para que as mentiras sejam reveladas. E já está acontecendo, né? Elas estão sendo reveladas. Então, nós temos esperança que esse país, né, saia dessa, nós temos esperança na cura da Covid, temos sim, nós sabemos que ela vai acontecer, né? Já está acontecendo lá nos povos originários, né? Os indígenas já estão descobrindo, né, através das suas, né, das suas ervas, o seu conhecimento, porque não tem ninguém que conheça mais né, da biodiversidade da Amazônia, por exemplo, do que eles. Então, a gente tem fé, né? E eu espero que descubram logo a vacina, né? Porque eu quero ir para o carnaval no Rio em fevereiro. E do jeito que tá, se não tiver vacina, não vai ter carnaval. Tem o carnaval, é verdade. Não é? Quero fazer uma batuque o ano que vem, então. Nossa, nem fale, mãe. Nós queremos, né, pai? Quero ir lá no Pai Sidney, né? Dançar para Xangô. Então, nós temos que torcer muito, né, para que esse pessoal consiga, né, descobrir a vacina, que o SAM proteja, né, os cientistas, os médicos, né, e que a gente possa sair dessa melhor. Né? Essa é a minha mensagem. E muito obrigada por tudo. Se ficou alguma pergunta aí, Baba Hendrix, depois eu respondo, Alice. Vou tentar, né? Porque eu já prometi isso numa outra live lá que eu ia responder e não consegui ainda. Mas a gente tenta. Axé, mãe. Pai Hendrix. Não, o senhor pode se despedir, já estamos encerrando. O senhor quer colocar alguma coisa e se despedir do povo? Não, ia só cantar. O senhor vai cantar? Vou cantar aqui para. A gente sempre faz isso, Iá, né? Sempre no final da live, a gente faz uma pequena homenagem, né? Quem está participando com a gente. Eu canto aqui uma reza de batuque, né? Com uma ajudinha do Ilu. E, claro, eu sempre lembrando que eu não sou Alabê, né? Então, aí a gente sabe. E o Pai Sidney... E o Pai Sidney lá tira uma rezinha de um cântico de Queto, um orim de Queto também. E no caso, bom, né, em sua homenagem, vou tirar para Oxum, né? Obrigada. Um toque bem característico nosso aqui de Oxum, que é o Olocori. Né? Vou ver se eu me ajeito. Momoa Oxum Yekare, Iberê Malorum. Momoa Oxum Yeye, Iberê Malorum. Iberê Malorum, Abimula Yeyeu. Momoa Oxum Yeye, Iberê Malorum. Yeyeu, ora Yeyeu, Orixá, velho, mano. Era Yeyeu. Oi, Yeyeu, comadum colacho. Oi, Yeyeu, comadum colacho. Comadum colacho, Yeye. Comadum colacho, Yeye. Comadum cholá.
Oiê, ô, comadum colacho. Oiê, ô, comadum colacho. Comadum colacho, iê, comadum colacho, iê, comadum cholá. Axé, era iê. Obrigado, mãe. Um grande abraço. Pai, vou correr que eu tenho um encontro no Zoom agora, tá? Eu vou correr. Um grande beijo. Beijão, beijão a todos, né? O pessoal que ainda está nos acompanhando, enquanto o Pai Sidney está saindo, então, enquanto o pessoal que está nos acompanhando, não esqueça, aqui, ó, aqui embaixo está correndo o Instagram de Pai Sidney, o meu, e também da Iá Sandra Lee. Adiciona a gente ali no Instagram e acompanha o trabalho dessa mulher maravilhosa, né? Que é a minha paixão, é minha mãezinha, a Iá Sandra Lee de Oxum. Grande abraço a todos. E até a próxima. A senhora segura aí, Iá. Segura aí, Iá. Pra gente se despedir. Deixa eu ir encerrando aqui.